Olá, futuros mestres do código! Hoje vamos mergulhar no mundo do controle de versão. Se você sempre quis saber como é que os desenvolvedores mantêm a sanidade em grandes projetos, você está no lugar certo. Prepare-se para saber tudo sobre o Git e o GitHub e como essas ferramentas podem salvar o seu próximo projeto. Fique até o fim para conhecer todos os comandos básicos do Git, aqueles que todo desenvolvedor deve saber. Vamos lá? Após a rápida vinheta. Imagine que você esteja escrevendo o trabalho da faculdade, da escola, da faculdade, o que seja, e todos os seus colegas do mesmo grupo precisam editar o mesmo documento. Agora amplie isso a um projeto de software gigantesco, com centenas de arquivos e milhares de linhas de código. O controle de versão é como o Google Docs para os programadores, mas muito mais poderoso. Com eles vocês podem editar, revisar e até voltar versões anteriores do software sem bagunçar tudo. Mas vai além, ele também registra quem fez a mudança, quando e por quê. É como ter um histórico detalhado e completo para cada etapa do projeto. Essencial, né? Com esse sistema, você não só evita perder códigos, mas também mantém todos os programadores alinhados e cientes das mudanças, estando os programadores no mesmo local de trabalho ou remotamente em qualquer lugar do mundo. É a garantia de que todos estão trabalhando na mesma versão do projeto, e não em versões desatualizadas que poderiam levar a conflitos sérios de código. O controle de versão não só ajuda a gerenciar e evitar conflitos em códigos que diferentes desenvolvedores escreveram, mas também é um salva-vidas quando algo dá errado. Quebrou alguma coisa? Sem problemas. O controle de versão ajuda a voltar facilmente a uma versão anterior do projeto. Desde os anos 70, quando sistemas de controle de versão surgiram com a necessidade de gerenciar números crescentes de linhas de código de software, de projetos de software, até a revolução digital atual, a jornada dessas ferramentas tem sido incrível. Inicialmente, as soluções eram muito rudimentares e locais, como Source Code Control System e, posteriormente, o Revision Control System, que eram principalmente usadas para controlar revisões em um único projeto de sistema. Porém, à medida que as equipes de desenvolvimento começaram a crescer e se distribuir geograficamente, surgiu a necessidade de sistemas mais robustos e que suportassem colaboração em larga escala. Foi na década de 90 que as coisas realmente começaram a mudar com a chegada do Concurrent Version System, que introduziu o conceito de controle de versão centralizado, permitindo que múltiplos desenvolvedores trabalhassem simultaneamente no mesmo arquivo de código. Apesar de ser um grande avanço, o CVS tinha suas limitações, o que levou ao desenvolvimento do Subversion no início dos anos 2000, corrigindo muitos dos problemas do CVS e adicionando novas funcionalidades. No entanto, foi o lançamento do Git em 2005 por Linus Torvald, o criador do Linux, que marcou o próximo grande salto na evolução do controle de versão. O Git introduziu o controle de versão distribuído, onde cada colaborador trabalha com uma cópia completa do repositório, incluindo o histórico de revisões, o que proporciona maior velocidade e flexibilidade. Isso mudou a dinâmica do desenvolvimento colaborativo, levando ao surgimento de plataformas como GitHub, GitLab e Bitbucket, que combinam ferramentas de controle de versão com recursos de colaboração social. Hoje, essas plataformas são mais do que ferramentas de controle de versão. Elas são fundamentais para qualquer ambiente de desenvolvimento moderno, facilitando não apenas a gestão de código, mas também a integração contínua, a entrega contínua e a gestão de projetos em equipes distribuídas globalmente. A evolução do controle de versão é um reflexo das mudanças na maneira como criamos tecnologia, de forma colaborativa, iterativa e sempre em evolução. Quando se trata em gerenciar desenvolvimento de software, o método de fluxo de trabalho que você escolher pode fazer uma diferença monumental na eficiência e na qualidade do produto final. Hoje vamos mergulhar profundamente em dois dos métodos mais populares, o Git Flow e o Trunk Based Development, explorando não apenas o que são, mas como eles podem mudar a cultura de desenvolvimento da sua equipe.
Imagine o Git Flow como uma árvore robusta com muitos galhos. Cada ramo representa uma linha de desenvolvimento independente. Há um tronco principal chamado Develop, onde todas as funcionalidades começam as suas vidas. A partir daí, ramifica-se para Feature Branches para cada nova funcionalidade. Esses galhos permitem que os desenvolvedores trabalhem novas funcionalidades sem perturbar o código principal. Quando uma nova funcionalidade está pronta para ser lançada, ela é mesclada de volta para a branch Develop. Eventualmente, ela vai para a branch Master, quando ela já está pronta e testada para ir para a produção. Além disso, temos a Release Branch, que ajuda na preparação para o próximo lançamento, permitindo ajustes finais e preparação sem interromper o desenvolvimento contínuo. Por fim, os Hotfix Branches oferecem um caminho rápido para lidar com bugs urgentes de código em produção. Git Flow é ideal para projetos que beneficiam uma estrutura rigorosa e previsível, onde lançamentos são eventos bem definidos. Em contraste, o Trunk-Based Development é como um rio fluente e poderoso. Nele, todos os desenvolvedores colaboram numa única linha de desenvolvimento, chamada de tronco. As mudanças são integradas frequentemente e as versões são lançadas desse tronco principal. Não há longas branches paralelas como em Git Flow. Ao invés disso, podem haver as Short-Lived Branches, que são mescladas rapidamente de volta ao tronco principal. Isso promove uma cultura de integração e entregas contínuas, onde as mudanças são menores e mais frequentes, reduzindo os riscos associados a grandes lançamentos e incentivando o ritmo de desenvolvimento mais rápido e mais ágil. Trunk-Based Development é especialmente eficaz em ambientes que valorizam velocidade e flexibilidade e onde a entrega contínua é crítica. Cada um desses métodos tem as suas vantagens, e a escolha entre eles depende do seu projeto, depende da cultura da sua equipe e das necessidades específicas do seu ambiente de desenvolvimento. O Git Flow oferece clareza e estrutura, ideal para equipes que precisam de estabilidade e previsibilidade nos lançamentos. Trunk-Based Development, por outro lado, favorece a agilidade e adaptabilidade, ideal para projetos que exijam velocidade e flexibilidade na entrega de atualizações. Vamos agora explorar a fundo os titãs no mundo do controle de versão. Cada um desses sistemas e plataformas traz suas próprias especialidades para a mesa, tornando-se essenciais para diferentes projetos e equipes de desenvolvimento. O Git é a estrela do rock dos sistemas de controle de versão distribuído. Criado por Linus Torvalds, a mesma mente por trás do Linux, é ideal para colaboração distribuída. Ele permite que cada desenvolvedor tenha uma cópia completa local do repositório, incluindo o histórico de revisões, facilitando o trabalho offline e reduzindo a dependência de um servidor central. O Git é muito rápido, suporta workflows complexos com facilidade e é altamente personalizado, o que torna uma escolha popular para quase tudo, desde pequenos projetos até grandes empresas. Por outro lado, temos o Subversion, ou SVN, um sistema de controle de versão centralizado, que tem sido uma escolha sólida por muitos desenvolvedores ao longo dos anos. Ao contrário do Git, o SVN administra um repositório central que mantém todas as versões dos arquivos, o que pode facilitar o acesso e a visibilidade do que cada membro da equipe está fazendo. É especialmente útil em ambientes onde uma equipe de desenvolvimento linear é preferida e para desenvolvedores que estão acostumados a controle de versões mais antigos. Avançando para plataformas baseadas em Git, o GitHub não é apenas um serviço de hospedagem de arquivo. É uma rede social para desenvolvedores. Oferece uma interface gráfica baseada em web para gerenciar repositórios Git e adiciona suas próprias camadas de funcionalidades, como bug tracking, solicitação de funcionalidades, tarefas e wikis para cada projeto. Além disso, o GitHub facilita a colaboração open source, com seu modelo de fork e pull request, permitindo que desenvolvedores do mundo inteiro colaborem facilmente para projetos. Similar ao GitHub, o GitLab também oferece gerenciamento de repositório baseado em Git, mas com um diferencial significativo. Ele permite que você hospede seu próprio servidor GitLab, te dando controle total de seus dados e integração com ferramentas CI/CD embutidos.
GitLab é frequentemente escolhida por equipes que precisam de soluções DevOps integradas e maior controle sobre sua infraestrutura de desenvolvimento. Parte do ecossistema da Atlassian, o Bitbucket é outra plataforma de hospedagem de controle de versão, que suporta tanto o Git quanto o Mercurial. Oferece integração direta com o Jira e o Trello, tornando-se ideal para equipes que já utilizam outras ferramentas da Atlassian para controle de projeto e acompanhamento de tarefa. Bitbucket é particularmente ideal para equipes pequenas e médias, devido ao seu custo-efetividade e sua suíte robusta de ferramentas integradas. Cada uma das ferramentas possui vantagens únicas, e a escolha entre elas depende das necessidades da sua equipe de desenvolvimento, dos requisitos do projeto e da sua infraestrutura ou do seu ambiente de desenvolvimento. Ao escolher a ferramenta certa, você não apenas facilita a gestão do código, mas também potencializa a colaboração e a inovação dentro da sua equipe. Uma esteira de publicação bem configurada dentro do seu repositório pode parecer mágica, mas há bastante engenharia por trás desse processo. Quando você faz um push no seu código, ele não apenas faz puff, aparece em produção. O que ocorre é uma série de passos automatizados que garantem que seu código está seguro, estável e pronto para a produção. Vamos dar uma olhada por alto como configurar isso usando o GitHub Actions, uma ferramenta poderosa para automação. Primeiro, o que é uma esteira de publicação? Alguém sabe responder? Deixa nos comentários. Em termos simples, é um conjunto de processos automatizados que o seu código percorre desde o desenvolvimento até a produção. Esse processo inclui compilação, testes, integração e deploy. Cada etapa é projetada para verificar e validar o código, garantindo que ele atenda os padrões de qualidade antes dele ser lançado a público. Imagine que você está desenvolvendo uma aplicação web. Aqui está como você poderia configurar sua esteira de publicação com o GitHub Actions. Toda vez que você faz um push para a branch principal, o GitHub Actions é iniciado automaticamente. O primeiro passo é compilar o código. Isso significa transformar o seu código em software executado ou pacotes prontos para serem executados. Após a compilação, a próxima etapa a ser executada são os testes. Isso pode incluir testes unitários, testes de integração e testes de interface para garantir que todas as partes da aplicação estão funcionando corretamente juntas. Ferramentas como SonarQube podem ser integradas para fazer uma análise estática do código, buscando problemas de qualidade ou potenciais vulnerabilidades no código. Antes de ir para a produção, o código é implementado dentro de um ambiente de staging, que replica o ambiente de produção. Isso permite que você faça testes finais em um ambiente que é quase uma cópia exata da produção. Se tudo estiver correto nos passos anteriores, o próximo passo, ou passo final, é o deploy em produção. Esse passo pode ser automatizado ou requerer uma aprovação manual, dependendo da política da empresa. Após o deploy em produção, ferramentas de monitoramento como Datalog ou New Relic podem ser utilizadas para monitorar o desempenho da aplicação em tempo real, permitindo que qualquer problema possa ser identificado rapidamente e resolvido. Usar uma esteira de publicação como essa não apenas acelera o processo de lançamento do produto, mas também aumenta a confiança na qualidade e na estabilidade do lançamento. Agora, seu código não só aparece em produção, mas chega lá após passar por um rigoroso processo de controle de qualidade, pronto para encantar seu cliente. Este método assegura que seu software é robusto, confiável e pronto para utilização assim que lançado, reduzindo significativamente os riscos associados a lançamento manual e intervenção humana no processo de deploy. Vamos agora mergulhar no coração do Git, explorando os comandos essenciais que qualquer desenvolvedor precisa saber para gerenciar seu projeto. Para tornar isso mais prático, vamos usar um projeto fictício chamado SuperApp. Imagina que é uma nova aplicação web que você está começando do zero. Antes de começar a trabalhar no SuperApp, precisamos configurar nossa identidade no Git, com esse comando aqui e esse comando aqui. Esses comandos
eles configuram seu nome e seu e-mail, essenciais para cada commit que você fizer. Esse comando cria um novo repositório Git no diretório atual, onde o projeto SuperApp será armazenado. Caso o SuperApp já tenha sido iniciado em um repositório remoto, você pode cloná-lo com este comando aqui. Isso cria uma cópia local de todo o projeto, incluindo todo o histórico de commit. Agora vamos supor que você criou o arquivo index.html. Para você adicioná-lo ao controle de versão, você usa esse comando aqui. Esse comando move o arquivo para a área de staging, preparando para o próximo commit. Esse comando grava as alterações no histórico do repositório, incluindo uma mensagem de tudo que foi feito. Após commitar para o repositório local, use esse comando para enviar ao repositório remoto, permitindo que os outros colaboradores vejam e possam contribuir com o projeto. Esse comando atualiza o seu repositório local com todas as últimas mudanças feitas no remoto. Imagina agora que outro desenvolvedor criou o index.html também e fez um push antes de você. Ao fazer um push, você pode se deparar com um conflito. O Git avisará que você precisa resolver manualmente os conflitos no arquivo afetado. Após os ajustes das diferenças, você tem que fazer de novo o git add, o git commit e o git push. Cada comando Git é projetado para oferecer controle total sobre o desenvolvimento de software, permitindo que você possa gerenciar eficientemente as contribuições e manter seu projeto organizado. Ao dominar esses comandos básicos, você estará equipado para lidar com a maioria das situações de desenvolvimento do dia a dia do seu projeto SuperApp ou de qualquer outro projeto que a sua equipe esteja desenvolvendo. Agora que você está se tornando um mestre no gerenciamento de código com o Git, você pode estar se perguntando como posso ampliar ainda mais as minhas habilidades técnicas. A propósito, tem algo que vem transformando a indústria e as vendas, tornando-as mais eficientes e mais eficazes. Estou falando da análise de dados ou Data Analytics, e para trabalhar nessa área é essencial dominar a linguagem SQL. Conhecer SQL abre um universo de possibilidades, permitindo que você manipule e analise grandes volumes de dados com eficiência, o que é um complemento valioso para suas habilidades técnicas em desenvolvimento de software. Se você dominar o SQL, se abrirão diversas portas para desenvolvimento de software, análise de dados, gerenciamento de banco de dados e muito mais, tornando-se uma habilidade técnica valiosa e muito bem remunerada no mercado de trabalho. Quer contribuir para melhorar a eficiência e a eficácia das vendas e produção de qualquer indústria? Tenho uma recomendação perfeita para você. Na descrição desse vídeo deixarei o link para meu e-book Domine SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados. Um recurso essencial para você desenvolvedor que queira elevar sua carreira ao próximo nível. Voltando ao nosso tema sobre controle de versão. Você gostou de aprender controle de versão? Deixe o seu like, se inscreva no canal se não tiver inscrito e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Espero que você tenha entendido o poder do controle de versão e como você pode usar essa ferramenta para elevar seus projetos. Lembre-se, no mundo do desenvolvimento, saber gerenciar seu código é tão importante quanto saber escrevê-lo. Até a próxima e continue codando! Fui!